Por muito tempo, o cinema brasileiro ficou num cantinho, escondido, como se tivesse vergonha de existir. Limitado quase sempre a comédias rasas que ocupavam as salas de cinema, filmes mais densos, com mais complexidade, mais questões profundas, ficavam limitados apenas a mostras a pessoas que estavam realmente interessadas e a pessoas apaixonadas pela arte e muito pacientes. Mas ainda estou aqui chegou e algo mudou, goste-se ou não. Depois de um hiato gigantesco e até vergonhoso do Brasil presente no Oscar, desde 2003, depois de Cidade de Deus, Ainda Estou Aqui veio com tudo. E além de ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, foi indicado também ao Oscar de melhor atriz e ao Oscar de melhor filme. Um feito que não era emplacado aí desde 2003, como eu falei, com Cidade de Deus. Mas antes disso, a gente teve muita presença até em Oscar, tá? A gente teve Central do Brasil, O Que É Isso, Companheiro, O Orfeu Negro, O Quatrilho e O Pagador de Promessas, também presentes no Oscar. Curiosamente, todos esses filmes citados foram lançados todos numa época muito parecida, né? Alguns deles lançados entre a década de 70 e 60, e que foi ali durante o cinema novo, né? O movimento cinema novo, e também no movimento retomada, que foi ali durante a década de 90 até a década de 2000. E agora? Agora parece que a gente está entrando num novo movimento aí. Um movimento que gosta de relembrar memórias esquecidas, memórias que vão ser eternas para o Brasil, mas que muitas vezes estão sendo apagadas. Assim como fez Ainda Estou Aqui e o mais recente lançado em Cannes, O Agente Secreto. E na minha opinião, o Ainda Estou Aqui ele acende essa fagulha com muita força para o nosso cinema brasileiro. E acende de uma forma tão forte que a gente consegue ver a campanha de marketing florescendo desse filme de uma forma inacreditável. O filme brilhou no circuito internacional de premiações, com mais de 40 prêmios. E sua campanha, toda sua campanha nesse circuito deve ser estudada por filmes estrangeiros, por filmes internacionais, mas principalmente, né, por produtores brasileiros, que devem seguir à risca como foi a campanha de premiação desse filme, que foi muito, mas muito bem feita. Sim, é claro que esses prêmios não refletem qualidade de filme. Eu não concordo com isso. Eu sou muito cínico quando você fala de premiações, principalmente de Hollywood. A gente sabe que Hollywood gosta de premiar o que simplesmente está na moda naquele momento. Mas a gente ignorar o peso que tem uma estatueta brilhante para a bilheteria do filme e para a autoestima de um país todo, é você simplesmente ser uma pessoa ignorante. Premiações como Cannes, Globo de Ouro e os Oscars são vitrine. É lá que o mundo inteiro está olhando. E quando um filme brasileiro, um filme de qualquer outro país, faz sucesso ali, acende aquela luzinha. Uma luzinha de interesse, de possível turismo para aquele país, de novos investimentos. É um ciclo que começa ali com um bom filme, mas que precisa de uma estrutura para ele ser sustentável. A Coreia do Sul entendeu isso antes e entendeu muito bem. Parasita, que foi premiado no Oscar de 2020, foi só a cereja de bolo de que estava sendo assado faz muito tempo ali pela Coreia do Sul, desde a década de 90, com uma política pública chamada de Soft Power, que é nada mais, nada menos que uma política estatal que valoriza a cultura. O resultado disso é um resultado de uma cultura que floresceu muito, principalmente dentro do cinema, como por exemplo séries como Round Six, que teve um prestígio global e uma viralização absurda, o que ajudou muito a valorizar cada vez mais o cinema sul-coreano. Eles chamam esse movimento de Hallyu lá na Coreia do Sul. E isso não é à toa. Isso não vem assim, de uma hora para outra. Leva anos, leva investimento. No Brasil, a gente engatinha, como todos nós já sabemos. No governo Bolsonaro, de 2018 a 2022, a gente teve praticamente um investimento em cultura e em cinema que praticamente foi evaporado. Já em 2022, com a eleição de um governo que se diz a favor da cultura, com o governo Lula, a gente teve aí uma melhora bem pequena nos investimentos em cinema. A não ser agora, em 2024, no final de 2024, depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, que a gente teve um boost ainda maior de investimento no cinema brasileiro, o que é algo muito significativo e diz o poder que Ainda Estou Aqui teve. Mas ainda é pouco, muito aquém do investimento necessário. Mas vamos ser justos, num país que tem um sistema de saúde tão precário, um sistema de educação precário, um sistema de saneamento básico precário, onde as pessoas, literalmente, a gente tem milhões de pessoas passando fome, é muito difícil você vender que cinema é prioridade. Alimentar a alma é muito bonito, mas barriga vazia grita muito mais alto. Por isso o setor privado precisa entrar em jogo, entender que cultura
não é apenas divertimento, entretenimento, é também lucro. A Netflix, por exemplo, entendeu já isso muito bem. Investiu em séries, em produções fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, com séries como, por exemplo, Dark, que fez um sucesso absoluto no mundo todo. E se você não acredita que o cinema consegue sim dar um retorno econômico para um país, vamos lá, para você aí cético que não acredita em cultura. Para cada 10 dólares investidos no cinema e no audiovisual, de 6 a 9 dólares são revertidos para outras indústrias ali que estão juntas, como por exemplo, indústria de alimentação, de tecelagem, indústria da família, como por exemplo. E de cada 100 pessoas que são empregadas nesse setor, de 50 a 70 são empregadas de tabela em setores indiretos. A indústria audiovisual é sim um motor econômico, apesar que nossos líderes, nossos políticos estão muito mais preocupados em estar no Senado tietando influenciadores e influenciadoras que estão sendo julgados por algo horrível e não se preocupam com coisas básicas na nossa vida, como por exemplo educação e saneamento básico. Mas ainda estou aqui, mudou o jogo. Em 2024, o cinema brasileiro, os filmes brasileiros atingiram uma marca histórica de 30% de market share em salas de cinema. E sem falar da mobilização nas redes sociais, né? A mobilização para que a Fernanda Torres ganhasse o Oscar foi algo à parte, foi um show à parte. Só para você ter uma comparação, para vocês terem ideia, um post feito pela Academia do Oscar no Instagram sobre a Ariana Grande teve mais ou menos 1.500 comentários. Já o post que teve sobre a Fernanda Torres teve 135 mil comentários. Você não brinca com o brasileiro em rede social, você não brinca com o brasileiro quando você fala sobre paixão e cultura. A gente é único nisso. E isso se refletiu também na audiência do programa, que aumentou. E aumentou muito só por conta do tanto de brasileiro que estava grudado na tela esperando a Fernanda Torres ganhar o Oscar, o que não aconteceu, infelizmente. O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que fez também Bacurau, acabou de ser lançado em Cannes e já foi premiado com prêmios de melhor diretor e melhor ator com Wagner Moura, algo que não acontecia antes em Cannes com um filme brasileiro. E adivinha, é mais um filme aí que vem remexer em memórias passadas esquecidas, assim como Ainda Estou Aqui fez com a ditadura. Como falei, a gente talvez esteja testemunhando um crescimento e um novo movimento do cinema nacional. Não, os prêmios de Agente Secreto não são só por conta do hype que Ainda Estou Aqui gerou para o cinema brasileiro, também se deve à sua qualidade, que deve ser muito boa, apesar de eu não ter assistido ainda. Mas a gente tem que entender que essas premiações, como aconteceu com Ainda Estou Aqui, abrem muitas portas. Todo esse engajamento online, essa paixão, essa tsunami de paixão que teve por Ainda Estou Aqui, abriram muitas portas para o Brasil. É um efeito dominó. Agora só falta o governo entender, as empresas privadas do Brasil entenderem e embarcarem de vez. Porque o cinema tem algo muito maior para essas empresas do que além de emocionar e entreter, que é gerar lucro. O cinema deve ser e pode ser uma forma de você desenvolver um país economicamente, criar uma imagem positiva para o seu país e também impulsionar o turismo desse país. O Brasil tem tudo para ser protagonista. Só falta literalmente a gente continuar escrevendo esse roteiro.